Dando continuidade ao nosso estudo, né, uma parada, um pause aí para a gente pentear o cabelo, tampar a careca, fazer aquela maquiagem, brincadeira. Então, vamos dar continuidade à nossa prática devocional. Eu quero ler um texto aqui, só um pedaço, né? Que diz assim, no verso 28 de Lucas capítulo 10, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Esses dias eu tenho pensado muito sobre uma coisa chamada fator Samaria, que é quando você se preocupa com aquele marginalizado. A Bíblia nos mostra, eu comentei no vídeo anterior, Jesus tratando com uma mulher samaritana. Agora a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 25, um homem que está tentando botar Jesus à prova, ou tentando Jesus, né? Para ver se Jesus cometia algum erro, ou o que ele tinha a dizer sobre a palavra de Deus. E Jesus questiona esse homem o que ele interpretava da lei, o que ele achava da lei, como ele entendia a lei. E esse homem responde então que amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então, o questionamento desse homem a Jesus é, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar uma parábola em continuidade a essa história, dizendo que no caminho de Jerusalém para Jericó, que os comentaristas costumam dizer que era um caminho perigoso, sinuoso e tal. Então, um sacerdote, por acaso, ocasionalmente, está descendo ali essa estrada, passa por um homem que havia sido assaltado, que estava jogado, estava pelo caminho, tinha sido maltratado, pisoteado, espancado, estava numa condição de necessitado. E que esse homem, sacerdote, passa de largo, passa longe, né? Assim como também em seguida um levita também da mesma forma passa ao largo, passa de lado. E então descendo um samaritano, esse samaritano presta todo o socorro, cuida do homem, hospeda, coloca ele na hospedaria, paga tudo aquilo que era necessário para o tratamento desse homem, enfim, dá o devido a devida ajuda sendo então perguntado para Jesus. Jesus pergunta então para esse homem que ele conversa na parábola, que está questionando ele, tentando colocar ele na parede com as coisas da palavra de Deus. Jesus pergunta para ele, então, quem parece ser o próximo? Né? E naqueles dias foi um samaritano, aquele que era tratado como à margem, aquele que era mal visto, que não tinha religião correta, não adorava no lugar certo. Então, era aquele que, dentro do paradigma daqueles dias, e volta a falar, sociológico, antropológico, dentro de um contexto bíblico, judaico-cristão, um homem que não era o padrão da religião daqueles dias. Então, por questões bem antigas, que eu não vou entrar no mérito agora, mas para esses dias o fator Samaria, ou seja, o fator Samaria que tem me atraído esses dias nos meus devocionais, enquanto eu faço os meus devocionais, tem me atraído a pensar nessas pessoas que agora estão marginalizadas. Como, por exemplo, esse homem que a gente vê na parábola que estava largado, abandonado. E esses são dias de pensar nisso. Em pessoas que vão precisar da nossa ajuda, pessoas que a gente não conhece. Mas talvez os nossos comportamentos de simples ficar em casa, tá se preocupando com a vida do outro. É cuidar do outro. Esses dias Deus tem nos chamado a uma intimidade com Ele e a pensar naquilo que é possível para cuidar do outro. Eu tenho entendido esses dias assim. E quero falar um pouco sobre, então, nesse momento de pensamento, reflexões devocionais, eu falo sobre a prática devocional. O John Wesley, ele disse o seguinte: nunca deixes passar um dia sem separar pelo menos 1 hora para culto devocional. Bem, a prática devocional, ela deve ser, diária. E nós podemos falhar em períodos distintos quanto a isso. Nós podemos ter pelo menos 2 erros. Nós erramos quando não estamos muito
relacionados com as coisas de Deus, quando a gente não está tão intensamente envolvido com as coisas de Deus, então a gente pode negligenciar o nosso devocional. Ou então, também o inverso disso, quando eu estou muito comprometido com o Senhor, mas na verdade com a obra, com as coisas de Deus, estou fazendo tanto para Deus que eu não tenho tempo para o próprio Deus. Então eu posso errar nos dois extremos. Eu posso errar quando eu simplesmente não estou muito envolvido com Deus, não quero muito saber de Deus, não estou muito interessado nas coisas de Deus, ou quando simplesmente eu estou tão envolvido fazendo coisas para Deus que eu não tenho tempo para ficar com o próprio Deus. Então, a prática devocional, nós podemos falhar dessas duas formas. Assim, é um princípio que pode ser negligenciado e que é o combustível da vida cristã. A busca diária. Quero falar um pouco sobre a busca diária, devocional e busca diária. Quando a gente fala de busca diária, a gente está falando sobre entendermos que nós precisamos de provisões diárias, nós precisamos dia após dia de provisões. Sendo assim, Mateus capítulo 6, verso 11 diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fala de dia após dia, fala de uma necessidade de entrar na presença de Deus para pedir as coisas que são essenciais, para colocar diante dele as nossas necessidades, para colocar, por exemplo, como oração falo, pão nosso, ou seja, aquilo que é necessário para o meu dia, tendo em vista que, dentro do mesmo contexto, ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas nos são acrescentadas, né? Mas ele nos ensina, neste contexto também, a pensar que nós podemos parar na presença dele e pedir pela provisão diária. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Então essa é a nossa oração para agora. Talvez você esteja negligenciando esse momento da sua vida, de parar diariamente na presença do Senhor e colocar diante dele as suas necessidades, aquilo que é necessário para o seu dia. E quanto ao dia seguinte, né? Quanto ao dia seguinte, eu oro pelo dia de hoje, não é verdade? Mas tem gente que se preocupa com o dia seguinte. Nós podemos entrar nessa ansiedade de nos preocupar com o dia, para os dias futuros. E a Bíblia nos ensina, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A Bíblia nos ensina a nos preocupar com o dia de hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quanto ao dia seguinte? Quanto ao dia seguinte, amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E pensando ainda sobre paralelos com provisões diárias, pensando ainda sobre vida cotidiana e coisas espirituais e a prática devocional, eu vou falar o texto que se encontra em 16:4 de Êxodo, que então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então o maná era para o povo sair dia após dia para colher. O maná nada mais é do que uma sombra, né, no Antigo Testamento, das coisas espirituais, do alimento espiritual. Nem só de pão vive o homem precisa também se alimentar das coisas do céu, tendo em vista que ele nasceu de novo e o seu espírito é do céu. Ele não se alimenta das coisas da terra, a alimentação espiritual é da palavra de Deus. O maná, no Antigo Testamento, representava o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu é o próprio Jesus Cristo, que é o Verbo, a palavra que se fez carne. Então é necessário que diariamente eu coma a palavra, eu me alimente da palavra e assim estarei me alimentando de Jesus. Na verdade, ele disse alguma coisa sobre isso. Não sei se vocês se lembram, quando ele falou assim: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é dia de mim não. Ele está nos atraindo a nos alimentar de comida espiritual. Ninguém estava falando sobre canibalismo naquele momento.
né, sobre comer a carne de gente. Estava falando sobre coisas metafóricas, sobre um alimento espiritual que era necessário. Quanto ao dia seguinte, Êxodo 16, 19. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, em suma, o maná não podia ser colhido para o outro dia, salvo a exceção quando dava no período sabático ali, né? Quando era a viação de sexta para sábado, então entrávamos ali no Shabá e então Deus permitia que o povo colhesse para dia seguinte, para não precisar colher no sábado. Era o último dia, o único dia autorizado. Mas o que a gente quer falar aqui é exatamente sobre a questão do alimento espiritual ser para todos os dias colhido. E não colher para o dia seguinte. Tendo em vista que alimento espiritual é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nós estamos falando de uma provisão que Deus quer dar para você diária. Nós estamos falando sobre um maná que desce do céu, sobre comida espiritual, comida para o seu espírito, e que vai fazer com que você, então, se movimente de forma espiritual. Porque não adianta você querer ser espiritual se você não se alimenta das coisas espirituais. Não adianta você querer que a sua natureza humana seja divinamente inspirada, esteja divinamente com procedimentos do céu, se você não se alimenta das coisas do céu. Amém? A prática devocional. Nós temos parâmetros de relacionamento, dependência diária. Todas as vezes que você se coloca na presença de Deus diariamente, você está compreendendo que desde o princípio Deus tem esse pensamento. Desde Gênesis 3, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Era hábito do Senhor, na viração do dia, lá com Adão e Eva, descer para ter com eles, para conversar com eles, para se relacionar com a sua criação. Então, o propósito de Deus desde o começo era se relacionar conosco. Por isso, então, Ele está nos convidando esses dias, numa oportunidade que temos de ficar em casa, em família, a repensar sobre a nossa prática de vida devocional. E entender que é muito importante que nós nos alimentamos diariamente, já que Ele coloca isso na palavra dele o tempo todo como um princípio, em que as pessoas que são libertas da escravidão do pecado, que é o que simbolizava a saída do Egito, a libertação, então passassem a depender de Deus diariamente. Então essa dependência deve ser buscada por nós. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz. Mais uma vez, a ideia do dia após dia, compreendendo que a vida cristã é dia após dia. E para que eu consiga negar as minhas próprias vontades, para que eu consiga ser até mesmo aquilo que eu quero ser, mas que muitas vezes eu não consigo ser, para que eu seja em Deus aquilo que eu fui chamado para ser, é necessário me alimentar e ter a energia e a força dada por Deus para ser exatamente aquilo que eu quero ser e que eu fui chamado para ser, que eu já compreendo, que eu já entendo em Deus que fui chamado para ser. Se eu não me alimentar das coisas do alto, é muito difícil. Na força do braço, não vai conseguir. Na força humana, não conseguiremos ser até mesmo aquilo que queremos ser. Entende? Você vai conseguir ser aquilo que você já entende ser o certo em Deus se você se alimentar. Porque é dele que vem a força. É dele que vem o poder para você ser aquilo que você foi chamado para ser. A busca